Olá, como você está? A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que acessou meu canal Joselito Rocha, se você já é inscrito, compartilhe, dê likes, faça comentários. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Olhe, observe os conteúdos, não só esse de hoje, mas no canal existem outras mensagens, tem alguns louvores. No tempo que eu tocava no Ministério de Música, na igreja, né? Então, observe, gostou, se inscreva, compartilhe, dê likes, comente. E vamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus mandou aí de pregar o Evangelho a toda criatura. Né? O Evangelho de Marcos 16,15 diz assim, por toda a terra pregar o Evangelho a toda criatura. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que quem já é inscrito, que visita o meu canal, algumas semanas não tem produzido conteúdo por motivos de saúde. Graças a Deus hoje acordei bem, fiz a live da igreja e estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos. Se você está com a sua Bíblia aí, peço que você abra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. A carta de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 3. O título da mensagem é Mente Renovada. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas não sejais conformados, com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mente renovada. Logo no versículo 1, ele fala assim, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Vou colocar isso para uma linguagem mais popular. Vos peço pela misericórdia de Deus. Então, rogo-vos pela compaixão de Deus, peço pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Colossenses, no capítulo 1, eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes, né? Lá, Colossenses no capítulo 1, no versículo 22, diz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante a ele, nosso Deus, apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, nesse versículo diz que em Cristo Jesus nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa. Então, por isso que o mesmo Paulo diz agora aos Romanos, que eu peço pela misericórdia de Deus que apresentei a vossa vida, porque é um sacrifício vivo, nós somos seres vivos. É um sacrifício santo, porque nós somos santos pela justificação, né, de Cristo no triunfo da cruz, que é agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional é de plena consciência. Na questão de sacrifício, no pacto da graça, Jesus já foi o sacrifício. O cordeiro pascal definitivo, o cordeiro de Deus. Então, a nossa presença diante de Deus, através da oração, através deste vídeo, você pode estar prestando o seu culto a Deus, ou pelas lives que eu faço, ou na igreja, em congregação. Nós prestamos culto a Deus de forma racional. Ele diz que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus das nossas vidas. Assim como outro sacrifício que é na graça é o sacrifício de louvor, que está em Hebreus 13:15, que diz, portanto ofereçamos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, seja uma declaração, seja música, como Paulo diz em outro lugar, ele diz assim,
Uns trazem hinos, outros trazem salmos, outros trazem palavra, mas que o culto a Deus seja com ordem e decência. Então esse culto a Deus ele é de plena consciência. Agora vamos, em Hebreus 4,16 fala que nós podemos chegar a Deus, aqui cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para ali obter misericórdia e acharmos graça a fim de termos oportuno. Como em Efésios 2 diz que nós estamos sentados em lugares celestiais e já ressuscitamos com Ele. Isso não é uma palavra simbólica, não. Em espírito, nós já ressuscitamos, já estamos na presença dele. Alguns falam assim, estamos em tua presença. Não, já estamos sempre na presença dele. Davi disse, mesmo que se eu estiver no mais profundo abismo, eu não poderei me esconder da vossa presença, Senhor. Então eu gosto muito da palavra por causa disso. Então, fechamos essa questão aqui do versículo 1. Né? Então agora vamos para o versículo 2. O versículo 2 já diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo está falando mundo aqui, eu já falei sobre os mundos no grego. A palavra mundo tem vários significados. Aqui ele está falando com relação ao sistema mundano, corrompido, corrupto. Esse mesmo mundo que o evangelista João fala na sua primeira carta, 1 João 2,15, diz: não ameis o mundo e nem nada que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus Pai não está. Como ele também fala em 1 João 5,19, sabemos que somos do mundo, eu sempre leio errado, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. No grego, aion, esse é o mundo, o sistema perdido. Agora, a palavra mundo também aparece de novo em outra questão, mas com outro nome em grego, que é o planeta onde nós vivemos. Jesus disse já em João, evangelista, no seu evangelho de João 17,15, na sua oração, ele diz: não vos peço, Senhor, que o tires do mundo, mas que os livre do mal. Esse mundo é o planeta Terra, que está no universo. É cosmos. Por isso, é cosmos com K. Por isso que, quando fala da questão de cosmovisão, é a visão como um todo. Mas aí a palavra cosmo está com C, que é já no português. Nesse João 17, 15 e 16, ele diz no 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós somos peregrinos dessa terra. E o mesmo João, lá em Apocalipse 21, diz: e João viu novos céus e uma nova terra. Então, nesta terra hoje, nós somos peregrinos, forasteiros. Jesus também veio aqui, teve seu ministério em carne, foi assunto ao céu, está lá na presença do Pai, ao trono, à destra do trono do Senhor. Agora também a palavra mundo, na Bíblia, como de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando de oikoumene, parece ecumênico, né? É o ser humano, é a sua criação, é o homem, a mulher, a criança, o idoso, que Deus fez a sua imagem, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estou falando bem devagar, para que a gente não tenha motivo para correr, entendeu? Para que haja um entendimento. Eu estou falando de questões complexas aqui, mas o objetivo do ministério que Deus me colocou é justamente dar essas explicações. Eu sei que são muitas informações, mas você pausadamente ouve com calma. Estou dando todas as referências bíblicas aqui. Você vai ouvir. E eu vou colocar isso nas observações, as referências bíblicas. Amém? Então está aqui a questão de não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente
para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, seja para abençoar, seja para derramar sua ira, porque Deus é justo. Os anjos em Apocalipse, justos são os seus juízos. Então nós temos que compreender todas essas coisas, meus irmãos. Entender que nada foge ao controle de Deus. E que Ele nos guia. E se nós inclinarmos para a sua voz, nós seremos bem-sucedidos. Continuaremos sendo perseguidos como foram os antigos, como foram os apóstolos, como foram os mártires da igreja do Senhor nos primeiros séculos. Ainda tem países que nós temos irmãos que são mortos por causa do Evangelho, porque nós não somos desse mundo corrompido. Então, não vos conformeis com esse mundo, mas renove a sua mente, para que tenha uma experiência com Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. E no versículo 3, ele diz assim: porque a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que quer dizer isso? Podemos pensar, conhecer a Deus através da sua palavra, mas não além do que convém. E não se apresentar diante, assim, eu sempre falo nas minhas observações que eu tenho um conhecimento razoável das Escrituras. E graças a Deus, Deus abriu a minha mente para compreender. Assim como Ele abriu o entendimento de Lídia, está lá em Atos dos Apóstolos, fala sobre isso, para ela compreender o que o apóstolo Paulo estava falando. E é um conselho a você que está vendo este conteúdo, está vendo outros conteúdos, que peça que Deus abra o seu entendimento. E ele também continua dizendo aqui, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos têm uma capacidade de Deus, todos têm uma coisa para passar para outros. Ontem eu e minha esposa, nós raramente saímos de casa, ela foi ao dentista e fomos lanchar e eu vi a moça lá cortando os pedaços da pizza certinho. Eu falei assim: minha esposa, você tem razão, a capacidade é Deus que nos dá. E ela fazendo ali da melhor forma. Foi muito bem atendido ali na Parmeia. Ó, o sabor que a sua esposa quer já vai sair. Lanchamos, depois viemos para casa. Então estou compartilhando isso com os meus irmãos aqui, de que nós fazemos um culto racional a Deus com a nossa vida. Nós não nos conformamos com esse sistema do mundo, mas renovamos a nossa mente e experimentamos a vontade de Deus. E o conhecimento que sabemos não é além do que convém, e não somos melhores do que ninguém. E cada um reparta a medida da fé, porque todos são importantes. A continuidade desse capítulo vai falar da igreja, do corpo de Cristo, dos membros desse corpo, como o corpo humano tem seus membros e cada um tem suas funções. E, de repente, a gente traz a continuação disso aqui. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Glória a Deus.